Pronto. Boa noite a todos. Estamos dando início à primeira semana do estagiário. O meu nome é Maria Eduarda e é um enorme prazer meu e de toda a equipe do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária realizar o primeiro evento do ano e também o primeiro evento da nova gestão do Centro Acadêmico. A Semana do Estagiário, ela foi idealizada pensando em cada um de vocês aqui presentes, futuros profissionais. E a nossa meta é, durante toda essa semana, trazer informações e situar vocês sobre temas relacionados aos processos seletivos de estágio, seja na elaboração de um currículo, entrevistas e até mesmo na parte burocrática cobrada pelo FG. Ontem nós demos início oficialmente ao nosso evento, com a primeira postagem informativa no nosso Instagram a respeito do IEL, e fica o convite a todos para nos acompanhar para mais informações e conteúdo durante toda essa semana. Eu gostaria de convidar a Alice. A Alice ela é diretora de eventos do Centro Acadêmico e ela nos apresentará a palestrante de hoje. Eu desejo a todos um ótimo evento, que todas as informações aqui, manifestadas sejam de grande valor para todos, e eu já agradeço de antemão a presença e o prestígio de cada um aqui. Alice? Obrigada, Madu. Acredito que todos estão me escutando, né? Sim. Boa noite a todos. Eu tenho certeza que o estágio ele é um momento muito importante na nossa trajetória acadêmica e muitos têm o primeiro contato ali no estágio com o mercado de trabalho. Então, pensando nisso, nós tivemos a ideia de realizar essa semana do estagiário para tirar dúvidas, aprender um pouco mais. E hoje nós vamos dar início à série de palestras, que serão 3, e hoje será a primeira, com o título A Elaboração de um Currículo de Sucesso. A nossa palestrante, ela é a Gisele Abreu. Com enorme prazer que nós agradecemos a participação dela. Tenho certeza que vai ser ótimo. E ela é formada em Biologia pela PUC, especialista em Gestão de Pessoas pelo IPOG, mentora de desenvolvimento pessoal, coach e trainer, analista comportamental DISC e atualmente é estudante de psicanálise. Ela também possui 5 anos de experiência em recursos humanos. Que currículo, hein? Nada mais conveniente para essa palestra com currículo de peso desse. Eu tenho certeza, Gisele, que a sua palestra vai agregar bastante para cada um de nós. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e que nós tenhamos uma ótima palestra. Com você, Gisele. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por terem se organizado para estar aqui. Quero primeiramente agradecer ao Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo convite, pela organização impecável, e eu tenho certeza que essa primeira semana vai ficar marcada aí na história como uma das melhores semanas do estagiário na universidade, e eu conto com a participação de vocês durante a palestra. Quero que vocês fiquem à vontade para deixar as perguntas de vocês também, para que eu possa solucionar alguma eventual dúvida que vocês tenham. E eu vou agora compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar os slides da apresentação. Alice, me confirma, por favor, se vocês estão vendo a tela, se estão me ouvindo bem. Sim, estamos. Tudo ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Quando eu recebi o convite para estar com vocês aqui hoje, eu fiquei pensando de que forma eu poderia contribuir nesse passo tão importante que é a transição, né, de acadêmico para profissional no mercado de trabalho. O estágio, ele é a etapa fundamental dentro da nossa carreira, dentro da nossa construção de carreira, porque é aquele momento onde nós temos a oportunidade de vivenciar o que vai fazer parte da nossa rotina, quais vão ser as nossas responsabilidades, como que funciona, né, esse mundo além do mundo acadêmico. E eu não quis trazer apenas estrutura do documento, eu quis trazer além, eu quis trazer mais informações para que vocês saiam daqui dessa palestra com uma bagagem, com um conhecimento que vá fazer diferença quando vocês forem procurar uma oportunidade de estágio. Então, nós vamos conversar hoje sobre 4 passos para um currículo de sucesso. Como eu disse, indo muito além da estrutura de um documento. As meninas já me apresentaram, a Alice já me apresentou, mas só reforçando, meu nome é Gisele Abreu. Eu estive durante os últimos 5 anos desenvolvendo minha carreira em RH, então é por isso que eu tenho essa propriedade, um pouquinho dessa propriedade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre currículos que fizeram parte da minha rotina e do meu dia a dia, sobre
recrutamento, mas hoje eu atuo como coach e mentora de desenvolvimento pessoal, sou trainer, palestrante e analista comportamental também. Eu quero convidar vocês para fazerem check-in aqui comigo agora. O check-in é aquela etapa fundamental de qualquer viagem que a gente vai fazer. Aí vamos colocar a viagem de avião, né? A gente precisa se preparar antes, a gente precisa organizar os documentos. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer ali até mesmo sozinho, sem a ajuda de um atendente da companhia. E o que é esse check-in que eu estou convidando vocês a fazerem aqui comigo agora? Eu quero que vocês se preparem, se organizem para esse momento que vocês tiraram um tempo da vida de vocês, deixaram de viver uma outra coisa para estar aqui. Então, que seja proveitoso. Deixem de lado um pouquinho as redes sociais, algum barulho, alguma conversa, algum familiar que pode, até mesmo sem querer, atrapalhar esse seu momento e se concentre aqui comigo agora para acumular, para que você possa ter todo o conhecimento que eu desejo compartilhar aqui com vocês. Tudo pronto por aí? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a importância de um bom currículo. O currículo ele não é simplesmente um documento, uma forma de fazer o seu nome, as suas experiências, a sua pessoa chegar até o recrutador, ao dono dessa vaga, essa organização que você está pleiteando uma oportunidade. Ele é o documento que vai te diferenciar da sua concorrência. Por isso é tão importante vocês conhecerem a estrutura padrão, uma estrutura diferenciada de um currículo, porque é o primeiro passo para você ter a chance de ser convidado para uma entrevista e aí sim poder compartilhar de forma mais aberta, de forma mais clara ao recrutador todas as suas experiências e todas as suas competências. Eu costumo dizer que o currículo ele tem que ser encantador no primeiro olhar. E por que ele precisa ser encantador? Nós, profissionais de RH, nós, quanto recrutadores, recebemos, em média, cerca de 100 currículos por dia. Então, vocês já podem imaginar que é humanamente impossível dar conta de ler todos os currículos. Então, o recrutador, ele cria uma competência de uma leitura mais dinâmica. E aquele currículo bem estruturado, bem formatado, onde o recrutador encontra facilmente palavras-chave para a vaga que ele está buscando, com certeza vai ser o currículo que vai ser selecionado para ter pelo menos a oportunidade de ser melhor entendido. Vamos então ao passo 1 da elaboração desse currículo de sucesso. Primeira coisa, a gente precisa falar sobre a estrutura desse documento. O primeiro tópico que você vai colocar no seu currículo são seus dados pessoais. E aí, esse primeiro tópico, ele já começa a trazer algumas dúvidas. Mas o que eu coloco? Quais são as informações que eu preciso colocar nesse currículo? Você vai colocar basicamente o seu nome completo, de preferência sem abreviação, porque se o recrutador, a recrutadora precisar te procurar, por exemplo, no LinkedIn, a abreviação vai atrapalhar essa busca. O seu telefone com DDD, e aqui eu reforço a necessidade de você conferir o seu telefone. Não tem nada mais desgastante e frustrante para um recrutador do que tentar fazer contato com um candidato e o número dar inexistente ou cair no contato de uma outra pessoa. O seu contato de e-mail, o seu contato de LinkedIn, e aí já fica a primeira grande puxadinha de orelha em vocês aqui. Se vocês não estão no LinkedIn, eu sinto dizer que vocês não estão em lugar nenhum. O LinkedIn é a principal rede profissional, é a principal rede social voltada para as competências profissionais e quem não está lá hoje não está concorrendo às vagas, não está sendo visto. Não basta você ter apenas um perfil completo, registrado no LinkedIn, mas você precisa também ter vivência do LinkedIn, acompanhar as oportunidades de trabalho, entender o que o LinkedIn, o que as vagas, né, que estão ali disponíveis no LinkedIn estão exigindo para que você possa se preparar para essas oportunidades. E mais, é uma rede social. Todas as oportunidades, elas advêm de relacionamentos. Então, nada melhor do que você começar a flertar com as oportunidades que você busca para a sua carreira, com empresas que você pretende trabalhar, com pessoas que têm uma experiência que podem contribuir para a sua formação de carreira. Então, já tomem nota, se o seu LinkedIn não está atualizado e se você não está pelo menos uma vez por semana flertando com empresas que você deseja atuar, com oportunidades que você
deseja ter na sua vida, já faça isso ainda essa semana. Acrescente ainda a cidade onde você mora. Hoje, com a nossa realidade digital, algumas vagas isso já não tem mais importância, porque o trabalho remoto ele veio muito forte, principalmente no ano passado para cá, está ficando mais forte a cada dia, mas é importante, se você estiver participando aí de uma seleção presencial, para uma vaga presencial, é importante que você já direcione de qual cidade você é, e se a vaga é de uma outra cidade, que você mencione também, em uma parte que nós vamos ver aqui mais para frente, a sua disponibilidade para mudança ou não. Acredito que não seja a realidade atual de vocês, por conta da faculdade, mas já fica aí essa sugestão para currículos futuros. Não precisa colocar CPF, RG, data de nascimento, estado civil, a não ser que a empresa solicite. Então, de forma bem simples, essa aqui é a estrutura que vocês vão colocar no cabeçalho do currículo de vocês. Nome completo. Eu coloquei aqui casada, 33 anos, porque essa vaga em questão exigia, mas não é necessário, não é obrigatório, mas sim a cidade, o seu telefone e o seu e-mail. Por falar em e-mail, é muito importante que a gente fale sobre os nomes, né? Apelidos de internet, personagem de história em quadrinho ou de videogame. Esses nomes selecionados, né, para dar aí nome e forma aos seus e-mails, seus endereços também de redes sociais, eles não são bem vistos, eles não passam uma credibilidade interessante para você no momento de um recrutamento e seleção. Então, busque construir, ter um endereço de e-mail apenas com o seu nome real, diminua números, diminua underlines, porque tudo isso dificulta o contato com você e utilizar, como eu disse, de apelidos, personagem de filme, de história em quadrinhos, de videogame, isso não passa uma imagem de maior credibilidade, pode acabar infantilizando o seu currículo. Gisele, mas até isso é observado? Sim, tudo isso é observado no momento de um recrutamento. Próximo item de um currículo, né, de uma elaboração de currículo, é sobre a tão falada foto. Coloco ou não coloco foto no meu currículo? E aí eu quero que vocês observem de todas essas fotos que eu trago aqui para vocês, na opinião de vocês, se quiserem colocar no chat, pode colocar, depois eu vou dar uma olhada. Se não quiserem, só pensem aí com vocês mesmos. Qual dessas fotos seria a foto mais coerente, mais adequada para ser colocada no currículo? A resposta é nenhuma. Não há nenhuma necessidade de você colocar a sua foto no seu currículo. Você só vai colocar foto no seu currículo se a empresa exigir, se a oportunidade exigir isso de você. Caso contrário, não arrisque, não coloque foto. E se você escolher colocar uma foto, coloque uma foto simples, com um fundo claro, que passe uma imagem profissional, que você pareça natural e simpático. Reforço ainda que você evite selfies, fotos em trajes de banho, fotos em viagens ou fotos em festas. E aí eu coloquei a foto dessa moça simpática aí para vocês como exemplo, para que vocês possam ter aí um exemplo de foto com fundo claro, com uma imagem profissional. Falando um pouquinho agora sobre o próximo tópico do currículo, que é o perfil profissional. E aí não precisa ficar preocupado, ficar preocupada, que eu vou compartilhar no final da apresentação um modelo de currículo com vocês. Então, esse passo a passo, essa estrutura vocês vão receber. Vocês precisam se atentar agora a essas dicas, a esses conceitos que eu estou trazendo dentro de cada tópico. Perfil profissional é aquela etapa do currículo onde, de forma muito resumida, escolhendo bem as palavras, você vai colocar as suas principais qualificações e vai descrever quais são as áreas de atuação e o seu papel, o que você já fez dentro de cada uma delas. Evite colocar uma lista muito grande dessas qualificações e escolha sempre aquelas informações que tenham relevância com a vaga que você concorre. Vocês vão ver que eu vou repetir muito isso aqui durante a apresentação. O currículo é um item que precisa ser customizado de acordo com a vaga que você vai concorrer. Ah, Gisele, mas eu só vou concorrer à vaga de engenheiro ambiental.
engenheiro ambiental sanitário. Ok, mas cada empresa tem um perfil, talvez um perfil mais formal, talvez um perfil mais informal. Cada oportunidade é diferente uma da outra, as responsabilidades de cada vaga são diferentes uma da outra, então, por isso, esse reforço em relação a customizar o seu currículo para cada oportunidade. Aqui eu trago um exemplo, né, de perfil profissional. Os exemplos que eu estou trazendo são todos do meu currículo, então, para não comprometer ninguém, para não expor ninguém, eu escolhi usar o meu modelo de currículo mesmo. Coach, trainer, RH, analista comportamental, e aí eu discorro, eu falo um pouquinho sobre as minhas experiências, por onde eu já passei, quais os segmentos que eu atuei, e é dessa forma que você precisa construir esse item, esse tópico chamado perfil profissional. Sobre o objetivo, algumas pessoas orientam que vocês coloquem o objetivo no documento. A minha orientação é que vocês coloquem o objetivo no assunto do e-mail. Você vai encaminhar o seu currículo por e-mail, já coloque ali no assunto. Currículo vitae, CV, Gisele Abreu, vaga analista de RH, ou só analista de RH. Por que eu dou essa sugestão? Porque, como eu disse para vocês, a nossa leitura, o nosso olhar de recrutador, ela é uma leitura dinâmica. Então, quando eu recebo um e-mail que já tem o nome da pessoa e a vaga que ela está pleiteando, isso já me facilita e já me mobiliza para abrir aquele e-mail mais rapidamente, em primeiro, segundo, terceiro lugar. Não sugiro que coloque objetivo no currículo, porque senão você acaba crescendo as informações e o tamanho do seu currículo, isso não é interessante. Mande por assunto do e-mail. Se esse currículo vai ser encaminhado por alguma outra forma de comunicação, aí sim, acrescente então o objetivo e lembre-se de trocar esse objetivo de acordo com a vaga que você está concorrendo. No caso de vocês, exemplo, estágio em engenharia ambiental. Coloca lá, Pedro Alberto, tracinho, estágio em engenharia ambiental. Isso já é suficiente para facilitar que o seu currículo chegue nas mãos do recrutador ou da recrutadora. Próximo tópico de um documento, de um currículo completo e de sucesso. Descrever todas as suas formações. Aqui você vai colocar o nome da sua instituição, o nome do seu curso, né, da sua graduação, a data de início e a cidade onde você está cursando. Não se esqueça de colocar o período que você estuda e a data provável da sua formação. Principalmente, daqui a pouco vocês vão começar a concorrer a vagas de trainee, e isso daqui é muito importante. Geralmente as empresas contratam para oportunidades de trainee quem está fazendo o último semestre ou vai se formar dentro dos próximos 2 anos. Não é um padrão, mas geralmente são esses os prazos. Então, por isso é importante você colocar o período que você está e também a data provável da sua formação. Se não é vaga de trainee, mas é vaga de estágio, os estágios exigem, às vezes, que você esteja em um período mínimo, né? A partir do quarto período, a partir do quinto período, a partir do segundo período. Então, é importante que você já identifique também para o dono da vaga qual é o período que você está cursando. Se você já possuir alguma outra graduação, você vai acrescentar também, e aí você vai substituir o período que você está pela data de conclusão do seu curso. Caso você tenha cursos, né, que complementam de forma significativa a sua formação, não deixe de listá-los nenhum tópico separado aqui dentro das formações. Coloca a sua graduação e depois começa a construir as informações das suas formações relevantes para a vaga, como, por exemplo, idiomas, palestras que você participou, workshops, cursos relacionados à TI, né, à informática. Isso também traz valor, agrega valor ao seu currículo. E, novamente, coloque informações que sejam realmente relevantes para a vaga que você está concorrendo. Aqui eu trago um exemplo, né, de formações, onde eu vou descrevendo todas as minhas formações que possuem coerência com a vaga que eu estou buscando, que eu estou querendo participar do processo seletivo. Observem que eu coloquei a formação, coloquei a instituição, coloquei o mês e o ano. Simples, não precisa colocar nada além disso e já vai ser de fácil entendimento para quem está analisando o seu currículo.
Eu acredito que tem um item que está incomodando vocês agora, que é a questão de não ter experiência profissional para colocar no currículo. Então, eu peço que vocês segurem um pouco essa ansiedade, que a gente vai falar sobre isso. A experiência profissional é o próximo tópico de um currículo de sucesso, e você precisa descrever as experiências profissionais que você já teve, começando sempre da sua experiência mais recente, ela precisa vir primeiro, para você ir caminhando até a sua última experiência profissional. Quais são os dados que você deve acrescentar aos tópicos relacionados à sua experiência profissional? Você vai colocar o nome da empresa, onde trabalha ou onde trabalhou. Você vai informar o período em que trabalhou nessa empresa ou se ainda está nela, o último cargo ocupado ou função realizada, e você vai fazer uma breve descrição das suas atividades nessa empresa. O que eu pegava como um erro assim recorrente? As pessoas não descreviam as atividades que elas faziam na empresa. Então, por exemplo, ela me colocava que tinha tido um estágio em engenharia ambiental na empresa X, mas não me colocavam quais eram as atividades que ela fazia, por onde ela já passou, o que ela já conhecia. E isso é um diferencial muito grande quando você já tem uma experiência de estágio ou quando você já tem uma experiência profissional, porque eu vou analisar se as suas experiências anteriores agregam à oportunidade que eu tenho hoje e com certeza você vai sair à frente dos demais candidatos. Aqui um exemplo de experiência profissional, então onde eu informei o nome da empresa, os cargos que eu passei, qual foi o período, né, que eu passei por esses cargos, que eu estive nessa empresa, e as minhas atividades. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que era minha responsabilidade, tudo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender e desenvolver dentro dessa empresa. Quem nunca teve experiência profissional, né? Gisele, meu currículo vai ficar branco, vai ficar vazio, e você está falando tanto aí de diferencial para os outros concorrentes, do que eu faço? Você vai utilizar da sua criatividade. E você vai colocar no seu currículo as suas experiências, os seus trabalhos voluntários, atividades que porventura você tem exercido na sua faculdade, na sua instituição, atividades que você participou no seu centro acadêmico. Então, por exemplo, nós temos aqui hoje as organizadoras do evento. Então, essa é uma experiência também. Organizar uma semana do estagiário é uma experiência relevante. Você deve citar as suas monitorias, os seus prêmios, as jornadas que você participou, as vivências que você teve. Aqui reforço também que você pode acrescentar o idioma e você pode ainda acrescentar uma experiência profissional que você teve fora do mercado formal. O que seria um exemplo de uma experiência fora do mercado formal? Vamos supor que você tem um tio que tem uma empresa que atua na área, né, de engenharia ambiental, e o seu tio pediu para que você o ajudasse a analisar, a fazer a leitura de alguns protocolos, de alguns processos, que você o ajudasse na organização. Não assinou sua carteira, você não tinha um salário por isso, foi um bico que você fez. Mas concorda comigo que você estava dentro de uma empresa, do segmento que você está procurando uma oportunidade, lidando diariamente ali com processos, com protocolos, com documentos que fazem parte da sua vivência, então com certeza isso também é interessante para você colocar no seu currículo. Não vai ser interessante, por exemplo, se você trabalhou como costureira na empresa dos seus pais e você está buscando uma vaga de estágio em engenharia ambiental. Não. A não ser que você tenha ido de costureira para líder de pessoas, por exemplo, porque aí você já tem um diferencial voltado para liderança, voltado para gestão de pessoas, não tem nada a ver você citar isso no seu currículo. Mas as pessoas às vezes se esquecem de que alguns bicos fazem muito sentido e dizem muito sobre as competências delas. Então, na dúvida, faça uma análise profunda se o que você vivenciou, se as atividades que você experienciou fazem sentido para a vaga e analise se faz sentido colocar no seu currículo. Gisele, eu não tenho nada disso que você falou. Eu nunca fiz trabalho voluntário, não participei de nada na faculdade, não fui para nenhuma vivência, nenhuma palestra, nada, não tenho nada. Olha,
A não ser que você esteja no primeiro semestre da faculdade, eu posso te perdoar um pouquinho, mas de agora para frente essa realidade precisa mudar. O responsável pela sua carreira é você, não é os seus pais, não é o mercado, não é mais ninguém além de você. Então você precisa buscar oportunidades que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Então, se até hoje você não participou de nada, olha para esse passado, abandona esse passado e de agora em diante busque oportunidades que vão agregar muito à sua carreira e à sua vida profissional para que você tenha o que colocar no seu currículo. Ainda mais quando nós falamos de um mundo digital, onde se você colocar no Google, no YouTube, você vai encontrar milhares de oportunidades de formações, de vivências, de jornadas, enfim, várias oportunidades para você se capacitar. E, novamente, você só vai colocar informações relevantes com a vaga que você está concorrendo. Esse é o modelo que eu vou disponibilizar via chat com vocês no final da apresentação. Vou disponibilizar em Word para que vocês possam editar. É interessante comentar também que algumas vagas, não é muito o caso de vocês, mas está mais relacionado com arte, com design, podem conversar com um modelo de currículo um pouco mais colorido, um pouco mais atrativo, mas depende muito do perfil da vaga e do perfil da empresa. Então, até aqui, nós falamos da estrutura do documento. Passo a passo, tópico a tópico, o que precisa ter no seu currículo. E agora eu vou vir com algumas dicas cirúrgicas mesmo, do que não pode ter ou do que é importantíssimo que você tenha no seu currículo. Começando essa parte, então, das dicas. Tenha atenção à forma. Como eu disse para vocês, sabe aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? No currículo, ela não poderia ser mais forte. A primeira impressão da estrutura visual do seu currículo é a que fica para o recrutador. Então, algumas dicas importantes relacionadas à forma. Evite usar fontes muito rebuscadas, muito trabalhadas, fontes cursivas demais. Para não correr o risco de errar, vá para o Arial, vá para o Times e não erre aí quanto à fonte utilizada no seu currículo. Preze sempre pela facilidade de leitura. Mantenha todos os títulos em tamanhos iguais, use o texto alinhado, trabalhe o espaçamento entre as linhas de 1,5, e é importante que você insira espaços, que você oxigene essa página, para que você tenha uma página de currículo mais clean, mais limpa, mais clara, mais bonita aos olhos do recrutador. Dê preferência para um A4 branco, se você precisar imprimir esse currículo, mas também para formatar e salvar em PDF, Então, um A4 branco comum. Se você construir um currículo com mais de uma folha, não se esqueça de grampear e deixar as páginas ali certinhas, caso você precise imprimir esse currículo. E recursos gráficos, tais como elementos florais, bordas, sombras. Não é bom que você use, porque naquela possibilidade de você pecar, é melhor a gente ir pelo menos é mais. Pretensão salarial, você não deve mencionar no currículo, a não ser que o recrutador te solicite, a não ser que a empresa te peça para, no envio do seu currículo, já encaminhar a sua pretensão salarial. Por quê? Aqui é um ponto que, dependendo do entendimento do dono da vaga, da dona da vaga, você já pode ser desclassificado de cara. E aí você não tem a oportunidade de se apresentar, de conversar com o recrutador, de passar uma melhor impressão sobre você e sobre as suas experiências. Então, se a vaga não pediu para mandar a pretensão salarial, não coloque. Deixe para discutir isso conforme você for avançando no processo seletivo. Não tem nada pior do que receber um currículo com erro de português. Gente, não tem nada que descredibiliza mais. Aliás, tem algo que descredibiliza mais. E eu vou falar sobre isso no próximo slide. Mas erro de português, erro ortográfico, erro de concordância,
leva a sua nota, né, a avaliação do seu currículo lá para baixo. Então, não fique com preguiça, revise o seu documento com cuidado, observa se você está repetindo demais as palavras, se você está sendo incoerente ali no português, e também verifique problemas de digitação. Na dúvida, eu sempre falo, peça para 1, 2, 3 amigos revisar o seu currículo para você, que às vezes a gente fica tão em cima ali do documento que acaba passando alguma coisa despercebida. Evite autoelogio. Sou dinâmica, aprendo rápido, tenho um excelente relacionamento interpessoal. Não, isso pode acabar passando uma imagem de que você é uma pessoa soberba, de que você é uma pessoa arrogante. Deixe para mostrar todo o seu potencial, mostrar quem é você, os seus valores, as suas habilidades, quem é a pessoa por trás desse currículo e o que você tem de tão bom no momento da entrevista. E aí, eu falei no slide anterior que não tinha nada pior do que erro de português, né? Erros ortográficos. E aí eu me lembrei que tem sim. A mentira. Não minta no seu currículo. Não queira agradar quem vai analisar o seu currículo. Não queira aumentar trazendo o que não é verdade para o seu currículo. Coloque apenas informações verdadeiras e não exagere em alguns pontos. A mentira, infelizmente, se o recrutador identificar uma mentira, você não vai ter a menor chance de se explicar, de corrigir, de participar de uma próxima etapa, porque quando a gente fala de mentira, a gente está falando de caráter, né? Nós estamos falando daquilo que a pessoa é realmente, de como é a conduta dela frente à ética, frente ao que é correto. Então, se você mente, ali já é um primeiro sinal para o recrutador que você pode ter alguma falha aí no seu caráter. Então, não minta, por mais que você queira melhorar o seu currículo. Não faça isso. Ainda dentro do tópico, né, do passo das dicas, busque transformar parágrafos em listas, sempre buscando facilitar a leitura do seu currículo. Então, vai escrever um parágrafo com 5 linhas, coloque isso em listas, para que a leitura seja mais rápida, mais interessante, mais dinâmica. Simplicidade aqui é a palavra de ordem. Não ultrapasse 2 páginas, seja claro, clara, objetivo e objetiva. Vagas diferentes, como eu já disse para vocês, currículos diferentes. Faça sempre um documento sobre medida. Faça sempre um currículo personalizado para a vaga que você está buscando, querendo e desejando. Passo 3. Agora, a gente entra naquela parte do treinamento que eu falei para vocês, que a gente vai além do documento, além da estrutura padrão, formal de um currículo. A gente vai falar sobre a nova realidade. Uma realidade que já estava aí, mas que o ano de 2020, com a pandemia, trouxe com uma força descomunal. E aí, olha o título do passo 3 aqui para você. Se você não está no digital, você já está fora. Eu comentei com vocês sobre o LinkedIn e agora eu vou trazer para conhecimento de vocês algumas ferramentas, algumas práticas de RH que são mais comuns do que vocês possam imaginar, principalmente na nossa nova realidade. Eu trouxe aqui para vocês exemplos de plataformas muito utilizadas pelas empresas atualmente, né? A GUP e a Solids, que é esse símbolozinho S assim com essas cores, são 2 plataformas principais voltadas para o recrutamento e seleção. Essas plataformas trabalham com mapeamento dos candidatos, inteligência artificial por trás do preenchimento de vocês quando vocês vão preencher os currículos, e elas facilitam a vida do recrutador para fazer um processo de seleção. Então, vocês já devem ter visto, se vocês ainda não viram, vocês vão se deparar principalmente com essas 2 plataformas, a GUP e a Solids, onde vocês não fazem mais envio de currículo por e-mail ou imprimem um currículo e deixam nas empresas. Vocês fazem um preenchimento via plataforma. E aí, qual que é a minha sugestão, a minha dica de ouro aqui? Dedique-se a preencher os seus dados nessas plataformas com a mesma dedicação que você aprendeu até aqui para preencher um documento e gerar um PDF, por exemplo.
Não economize nas palavras, porque essas plataformas, por meio da inteligência artificial, elas vão identificar palavras-chave e vão te colocar num ranking, e esse ranking vai chegar para o recrutador. Então, se você economiza, o sistema, a inteligência por trás do sistema, já vai entender que você não tem as competências necessárias para a vaga. Consequentemente, o seu nome não vai chegar como os primeiros, o top 10, top 15 dos candidatos para essa oportunidade. Então, não fiquem com preguiça e se dediquem a preencher essas plataformas digitais de forma mais correta e fidedigna possível. E na parte de baixo do slide, eu trago para vocês 3 principais plataformas, né? 3 principais redes aí de recrutamento: o LinkedIn, o Indeed e o vagas.com. Essas 3, existem várias outras, mas essas 3 são 3 plataformas em alta, principalmente o LinkedIn, e a minha sugestão é que você deixe sempre o seu perfil atualizado. Você consegue pesquisar vagas pelas 2 últimas, principalmente, na verdade, nas 3, mas o LinkedIn precisa estar sempre atualizado, porque o recrutador vai sim ter uma chance enorme dele verificar o seu perfil, o que é que você curte no LinkedIn, de que forma que você atua na rede social. Acreditem em mim que nós fazemos tudo isso. Dentro dessas plataformas que eu mostrei para vocês, a Gup e a Solids, existem outras, mas essas são as principais, existe um trabalho de análise de perfil comportamental. Gisele, eu nunca ouvi falar nisso que você está me falando. Calma, na internet tem muito material sobre isso. Existem testes gratuitos. Também, quem quiser fazer contato comigo, eu posso passar links, posso passar dicas sobre isso daqui. Por quê? Essa daqui é a base da busca e da análise dessas 2 plataformas. Porque vocês já devem ter ouvido a frase, né? As pessoas são contratadas pelas competências técnicas e são demitidas pelas competências comportamentais. Então, buscando errar menos no processo seletivo, as empresas, elas buscaram ferramentas, buscaram plataformas que facilitem isso. E o que facilita muito um processo seletivo é a análise de perfil comportamental, principalmente embasada na metodologia do DISC. A metodologia DISC traz qual é a sua tendência de comportamento, de que forma você costuma se portar, agir frente aos acontecimentos da vida. E aí o DISC tem alguns segmentos, né, alguns perfis. Todos nós temos os 4 perfis: dominante, influente, de estabilidade e conformidade, mas alguns predominam, 2 predominam mais no nosso comportamento. Então, eu trouxe isso aqui só para vocês entenderem o quanto essas plataformas digitais vão muito além da sua competência técnica. Vocês respondem testes ali, que a gente chama de assessments, que vai trazer para a empresa um raio-x do seu perfil comportamental. E a empresa vai analisar se você tem ou não tem um perfil mais próximo ali para o que ela está buscando, se ela está disposta a investir no seu desenvolvimento e assim por diante. Então, se vocês nunca, né, tiveram conhecimento sobre DISC, sobre perfil comportamental, pesquisem na internet, podem me procurar também, que eu posso apoiar vocês em relação a isso. E mais um ponto aqui: não mintam quando vocês forem preencher os testes, porque esses testes têm uma inteligência artificial enorme por trás e ele é capaz até de identificar se você tentou manipular o teste. Aqui tem um exemplo só para vocês verem como que nós, recrutadores, né, recebemos as informações dos candidatos para a vaga. Então, vem, como eu disse para vocês, aí um ranking com o score, quais são os candidatos, em que etapa que ele está, quando que ele se inscreveu, quais são as características e algumas tags, algumas palavras-chave relacionadas a esses candidatos. E no mundo digital, gente, a inteligência artificial é mais ou menos como aqueles aplicativos de relacionamento. Você e a vaga precisam dar match. A inteligência artificial ela está buscando quem são os candidatos, quem são as pessoas que mais deram match com a oportunidade que está sendo oferecida, tanto em competências técnicas quanto em competências comportamentais. E já que nós estamos falando em competências comportamentais,
nós vamos agora para o quarto passo para um currículo de sucesso e vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. Eu não poderia deixar de trazer isso aqui para vocês como forma de contribuição, sendo hoje a principal área que eu atuo, né, desenvolvendo pessoas dentro de habilidades e competências que por vezes elas não estão conseguindo se desenvolver sozinhas. O primeiro passo que eu quero trazer para vocês dentro, né, do desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo, é o passo fundamental para qualquer jornada de desenvolvimento que você deseja trilhar. Se você não se conhece, você não conhece os seus pontos fortes e você não conhece os seus pontos de melhoria. Se você não conhece os seus pontos fortes, você deixa de utilizar esses seus superpoderes frente aos seus objetivos de vida e de carreira. Você menospreza esses pontos fortes, essas habilidades que você tem naturalmente ou que as experiências da vida deixaram que você desenvolvesse. E se você não conhece os seus pontos de melhoria, você perde a oportunidade de desenvolver pontos que podem ser fundamentais. Por exemplo, pessoas que não se conhecem e não sabem, por exemplo, que têm como ponto forte a capacidade analítica, a capacidade estratégica. Olha que desperdício é isso frente às oportunidades no mercado de trabalho. Ou pessoas que não sabem, que possuem problema, até sabem, mas não aceitam, não olham muito para isso, que possuem aí pontos de melhoria voltado para relacionamento interpessoal, voltado para comunicação. Então, autoconhecimento é a chave, é o começo de tudo. E hoje existem dezenas, centenas de testes, né? O teste de perfil comportamental é um, o assessment que eu falei com vocês, existem vários assessments que vocês podem buscar. A terapia psicológica, né? O processo terapêutico é um processo de autoconhecimento profundo, dentre várias outras práticas. Práticas simples, como você começar a observar os seus comportamentos, como que você reage, o que te agrada, o que te dá prazer fazer, o que te desanima, o que suga a sua energia, e começar a se ouvir, a se perceber, a se observar. Eu trouxe aqui para vocês as competências mais importantes do ano de 2021. Mas, pensando bem, será que essas competências não são importantes desde sempre? Essas aqui são as principais competências esperadas, desejadas, buscadas por qualquer oportunidade de trabalho. São competências que todo profissional que se preocupa com a sua carreira precisa buscar desenvolver. E aqueles que têm, aprimorar, utilizar, como eu já disse, desses superpoderes. Então, a comunicação, empatia e inteligência emocional. Foi-se a época onde as nossas emoções eram entendidas como fraqueza, como não dar conta, como frescura. Isso é conversa de 3 séculos para trás. Resiliência e adaptabilidade, gerenciamento do tempo, capacidade de trabalho em ambiente virtual. Não preciso nem dizer para vocês que isso aqui explodiu, né, no ano de 2020 e agora não vai mais voltar atrás. Colaboração e trabalho em equipe, pensamento crítico, né? Capacidade de dar sugestões, de criticar, de observar, ir além da crítica, mas de sugestões dentro das suas análises. Busca pelo aprendizado contínuo, e eu gosto sempre de reforçar, se você ainda está na ilusão que você vai fazer faculdade, daqui a pouco você vai fazer uma especialização, talvez um mestrado e ufa, acabou. Nossa, fiz minha parte, não preciso estudar mais. Sinto te dizer que você está sendo a pessoa mais iludida da face da Terra. O aprendizado, ele é contínuo. Todas as vezes que você alcançar um conhecimento, vai aparecer mais 10 coisas que você precisa aprender. O nosso mundo é um mundo em constante mudança, em constante movimento, e você precisa também estar nesse constante aprendizado. Criatividade e inovação e capacidade de liderança. Algumas pessoas têm um pouco de medo da liderança, mas aqui a gente também inclui a liderança de processos, a liderança de projetos e, obviamente, a liderança de pessoas. Como eu disse agora há pouco, você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso, você é a única pessoa responsável pela sua carreira.
Eu espero que todas as informações que eu trouxe aqui hoje façam sentido para vocês em algum nível de profundidade. Se vocês ainda não estavam despertos para tudo que nós conversamos aqui, que vocês estejam despertos a partir de hoje para buscar o sucesso de vocês e a construção da carreira de vocês. Se vocês precisarem de alguém para ajudar vocês nessa jornada, né, eu me coloco novamente à disposição. Como eu disse para vocês, eu trabalho com um programa de desenvolvimento pessoal voltado para desenvolvimento de habilidades. E se vocês desejarem e assim quiserem, podem contar comigo também aí na construção profissional de vocês. E para apoiar vocês, eu separei da minha agenda 5 vagas, 5 oportunidades para que vocês passem por uma sessão inicial comigo. O meu programa de desenvolvimento pessoal, ele tem 10 sessões, então eu separei 5 vagas para que vocês vivam a primeira sessão, para que a gente possa olhar para os seus objetivos de vida, para que a gente possa ter clareza do que você precisa desenvolver, quais são os seus obstáculos internos que estão te atrapalhando. Essas sessões, né, essas vagas são para uma oportunidade online e individual, e você vai sair com um plano de ação e um direcionamento focado no seu objetivo, na sua meta maior de desenvolvimento pessoal. Então, aquelas pessoas que se interessarem a viver de forma gratuita, né, de presente meu aqui, retribuindo o convite para essa semana, vocês vão anotar aí o meu WhatsApp, que está aqui ó, no cantinho esquerdo, direito meu, acho que esquerdo de vocês, tem aí meu WhatsApp na tela e vocês vão me mandar. Eu quero, Gisele, estava na palestra da Semana do Estagiário e eu quero passar por essa sessão inicial, entender um pouco mais aí os meus gaps voltados a desenvolvimento pessoal. No mais, eu quero agradecer vocês pela atenção, pela dedicação, pelo tempo, pela paciência, e eu espero ter contribuído com vocês com um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivi, e eu deixo aí para vocês os meus contatos de Instagram, onde eu publico e faço conteúdos voltados para o desenvolvimento pessoal diariamente. Deixo também o meu WhatsApp novamente, caso vocês tenham interesse em participar das sessões iniciais do meu programa de desenvolvimento pessoal, e reforço aí os meus serviços oferecidos atualmente, que é o atendimento individual, as minhas mentorias, palestras e os meus treinamentos. Mais uma vez, muito obrigada aos organizadores desse evento, obrigada a todos os participantes, e agora eu vou tirar aqui, deixar de compartilhar a minha tela para ajudar vocês com as dúvidas, com as perguntas, com os comentários que vocês possam ter. Muito obrigada. Gisele, já vou adiantar aqui, que palestra incrível. Eu estive aqui anotando tudo que eu vou ter que modificar no meu currículo. Foi muito, muito, muito bom. Nós temos algumas perguntas aqui que nós separamos. E a primeira pergunta é da Nathalie. Ela perguntou assim: se enviar o currículo por e-mail, como enviar formalmente esse currículo? Fico na dúvida sobre como abordar o tema da vaga no corpo do e-mail. Preciso me apresentar no corpo do e-mail? Eu sugiro uma apresentação breve, mais ou menos assim. Colocou lá no assunto o seu nome, CV e o nome da vaga, né? Por exemplo, como que é o nome dela? Nathalie. Nathalie Souza, CV, estágio em engenharia ambiental. Você vai começar com um cumprimento, né? Bom dia, boa tarde. Meu nome é fulana de tal, meu nome é Nathalie, me apresento para a oportunidade de estágio da empresa tal. Agradeço desde já a leitura, né, a avaliação do meu currículo e me coloco à disposição para eventuais dúvidas e uma possível entrevista. Nada além disso, isso é o suficiente. Não precisa discorrer sobre você, se apresentar de forma mais completa, somente esses itens simples, com o seu nome, a vaga que você está concorrendo, se colocando à disposição para tirar dúvidas, né, para que a pessoa entre em contato com você, e um agradecimento. Documentos sempre em PDF, tá, gente? Além de vocês mandarem um documento que tem menos risco da gente não conseguir abrir, vocês se resguardam também, porque ninguém consegue ali
alterar o seu currículo. Certo. Lembrando que você que enviou a pergunta, se a dúvida não foi esclarecida, né, você pode mandar no chat que a gente pode perguntar de novo para a Gisele. Próxima pergunta foi do Marco Antônio. Ele perguntou assim: eu tenho que informar onde formei no colégio ou só as informações da instituição de graduação? Eu tenho que informar o quê? Desculpa? Onde ele formou o colégio ou Onde só ele as fez o segundo grau. informações. Isso. Ou as informações da instituição de graduação somente. Eu acho interessante, para quem não tem muitas experiências, muitas formações, que coloque ensino médio completo, instituição tal, e o ano que você terminou o terceiro ano do ensino médio. Acho interessante, sim. Para quem já tem um pouco mais de formações, de experiências, não é necessário. Vai logo na graduação, que é o mais importante. E aí, a graduação, vocês como estagiários, sempre vem em primeiro. O caso do ensino médio vai vir em segundo. Certo. A Darissa perguntou assim: currículo Lattes pode ser enviado para uma vaga de estágio? Pelo amor de Deus, não. O recrutador, quando ele pegar o currículo Lattes, apesar que o currículo Lattes tem uma importância gigantesca no mundo acadêmico, por experiência própria, o currículo Lattes, ele é muito grande, ele despende muito tempo do recrutador, então ele possivelmente não vai ser escolhido para ser analisado, infelizmente, a não ser que você esteja concorrendo para uma vaga no ambiente acadêmico, aí sim faz todo sentido que você mande o currículo Lattes. Certo. E mais uma coisa também dentro dessa pergunta. A gente falou muito sobre customizar o currículo de acordo com a oportunidade. A impressão que você pode passar para o recrutador é que você foi lá na plataforma, baixou o currículo Lattes, salvou em PDF e mandou, e não teve nenhum cuidado de fazer a edição do seu currículo para enviar. Sim, verdade. O Marco Antônio também mandou assim: se eu tenho uma experiência em algum programa como Excel e Word, mas não tenho nenhum curso, eu posso colocar no currículo que eu tenho prática em tais programas? Faz sentido, sim. Se você realmente tem a prática, se você realmente tem um domínio, se isso veio aí, né? Se você é uma pessoa autodidata, fez algumas coisas ali pela internet sem certificado e tudo, mas se você tem essa prática, faz sentido sim você colocar, é um diferencial sim, desde que seja verdade. Entendi. A Débora perguntou assim: Gisele, você disse que é necessário adaptar o currículo para cada vaga que for concorrer, mas quais tópicos do currículo nós temos que alterar? Só os objetivos ou a parte de experiências profissionais também devem ser adaptadas? Como fazer essas alterações? Essa customização ela vai abranger o objetivo, as suas formações e as suas experiências profissionais. Por exemplo, se você fez... Vou pegar um exemplo aqui agora, né? Se você fez Libras e a vaga, tudo bem, algumas empresas podem entender Libras como um diferencial, porque talvez você vai ser uma pessoa que vai ajudar com o visitante, mas será que realmente Libras é o que vai fazer a diferença ali para aquela vaga que você está concorrendo? E a mesma coisa para a experiência profissional, igual eu dei o exemplo, você trabalhou na empresa do seu tio, mas que não tem nada a ver o cargo, a função, o segmento. Então, não coloca. Então, sempre dá uma olhada no objetivo, nas formações e na experiência. Sim. A Ana Paula mandou aqui uma afirmação, disse assim: Gisele, você comentou sobre a foto no currículo, mas também devemos ter cuidado com as fotos nos nossos perfis nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Muito Verdade, né? bem lembrado. Eu já desclassifiquei candidato que tinha um ótimo currículo. Quando eu entrei no LinkedIn, eu quase caí da cadeira. Eu pensei comigo, se essa é a imagem profissional que ele está mostrando para o mundo, não é aqui dentro, não condiz com os nossos valores, né? Com os nossos valores de empresa. Então, muito bem lembrado. Foto de WhatsApp, foto de LinkedIn, foto de redes sociais e os nomes. Até porque se você for efetivado, você vai representar aquela empresa, né? Tem A que ter partir esse do cuidado. momento que você passa para dentro da empresa, você é alguém falando em nome da empresa, você está vestindo a camisa da empresa. Então, tudo isso é avaliado, sim.
Certo. O Gabriel perguntou assim, Gisele, existe algum critério de desempate para a escolha dos currículos selecionados, como design ou organização? Algumas competências técnicas são critérios de desempate, aí preciso observar quais são os requisitos da vaga, e se os candidatos têm a mesma competência técnica, a gente vai para as habilidades comportamentais, para as competências comportamentais. Vai olhar quais foram os resultados que deu no teste de DISC dele, como é que é o perfil, vai chamar para uma entrevista e vai avaliar a desenvoltura. Então, tá tudo igual no técnico, a gente vai para o comportamental. Mas primeiro a gente olha as competências técnicas, porque de nada adianta a pessoa ser uma excelente comunicadora, ter ótimo relacionamento pessoal e não sabe mexer nas ferramentas, não sabe fazer o que se espera dela. Mas aí tem um ponto importante aqui também, que a gente está falando de vagas de estágio. E a gente precisa também olhar para o mercado e falar, olha só, se você está buscando um estagiário, exigir experiência desse estagiário não faz muito sentido. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. E por isso que vocês precisam correr atrás dos diferenciais de capacitação de vocês cada dia mais. Sim. A Nathalie mandou outra pergunta assim. Se eu vi a vaga, por exemplo, no Instagram, Twitter ou outra pessoa, é necessário falar por onde eu vi a vaga? Ela comentou aqui, eu infelizmente não tenho experiência. Coloco que estou em busca da primeira oportunidade ou que apenas não tenho experiência? Respondendo a primeira pergunta, não tem necessidade de informar onde você viu a vaga. Provavelmente, se for importante, no momento da ligação eles vão te perguntar, e isso é só um fator de medida para o RH perceber onde é que a vaga está sendo mais visualizada. Então, não precisa informar no envio. E se você não tem experiência, não precisa colocar nada. Simplesmente não precisa falar que você está buscando uma primeira oportunidade, porque se você está mandando o currículo, a gente já entende que você está buscando essa oportunidade. Então, no campo experiência profissional, você vai se ater a colocar experiências não formais. Como eu disse, voluntário, monitoria, jornadas, prêmios. Vai usar da sua criatividade para criar aí a sua experiência profissional. Sim. A Letícia perguntou assim: eu fiz outros cursos antes de engenharia ambiental, mas não terminei. Seria interessante colocar? Tive boas experiências quando cursava na área de edição de vídeos. Se fizer sentido com a vaga que você está buscando, vale a pena colocar. Meu exemplo, por exemplo, né? Super redundante. Meu exemplo, eu fiz administração e eu não concluí. Mas para a área de recursos humanos, a administração é um diferencial, então eu sempre colocava no meu currículo. Se fizer sentido, informe. Se não fizer sentido, não informe. Matheus Vinícius perguntou assim: Gisele, sou jovem aprendiz em uma indústria, mas exerço a função de estagiário. Quando for colocar experiência no currículo, devo colocar como estagiário ou aprendiz? O nome do cargo, a sua função, você vai colocar como está no seu contrato. E aí a sua oportunidade de descrever as suas funções como estagiário são nas atividades. Então você vai colocar o que você faz, pelo que você já passou, com o que você já lidou, mas o nome do cargo sempre com o nome de registro, seja na sua carteira de trabalho ou no seu contrato de estágio. Certo. A Nathalie fez uma referência à pergunta do Marco, falando sobre as experiências educacionais, e ela perguntou como nós colocamos as experiências educacionais autodidatas, tipo Excel nível avançado. Existe uma maneira específica de colocar essa referência no currículo? Eu sugiro que você coloque, como o colega comentou, né, prática avançada em Excel ou experiência, nível avançado, pode até ser, mas eu gostei mais da palavra prática, né? Prática, desenvoltura, habilidade com Excel, com PowerPoint, com sistemas de TI. Essa prática, essa desenvoltura, eu acho que fala mais porque pode ser que um Excel nível avançado, por exemplo, se a empresa exigir uma certificação, você vai precisar apresentar. Básico a gente deixa implícito ou também deixa claro? Tipo, prática em Excel básico. Eu prezo sempre pela verdade.
A palavra básico não vai desclassificar vocês, né? A empresa, ela tem a realidade dela. Ela está em um momento que ela precisa de um estagiário que tem Excel. Se ela puder desenvolver esse estagiário, colocar esse estagiário para ter um mentor, alguém para treinar, ela vai fazer isso. Então, assim, venha com a verdade. É sempre melhor do que a gente te contratar, jogar uma tabela dinâmica na sua mão e você falar, ixi, não sei mexer. Aí fica bem pior. Verdade. O João perguntou assim, Gisele, é necessário ressaltar a língua materna no caso de ser estrangeiro? Se ele é estrangeiro, se ele precisa ressaltar, se você É é a língua estrangeiro, materna. se você é estrangeiro, mora no Brasil e está pleiteando uma vaga aqui no Brasil, a sua língua, na verdade, ela vai ser um excelente diferencial lá no campo idioma. Então, você já vai colocar logo um inglês, um espanhol fluente. Então, é lá que você vai colocar a sua língua materna, lá no campo idioma, para entrar como diferencial. Porque eu subentendo que você fala português, mas você nasceu nos Estados Unidos, por exemplo, e você fala inglês fluentemente, veio para cá com 8 anos de idade, 10 anos de idade. Coloca isso lá no idioma, porque idioma também é um diferencial muito grande. Sim. A Nathalie comentou aqui, 90% das vagas de estágio exigem experiências, infelizmente. E quando não concluiu o curso, apenas fala que não concluiu? Não sabia que isso poderia ser possível. Sim, eu no meu próprio currículo eu coloco que eu não concluí a administração, mas logo em seguida já vem ali, por exemplo, um MBA, que explica por que eu parei o curso de administração e fui para um nível acima. Então, prezando também sempre pela verdade e também considerando que você fez 2, 3 períodos de um outro curso, esses 2, 3 períodos de um outro curso podem agregar a vaga que você está buscando. Então, sim, eu acho que vale sim a pena considerar se fizer sentido para a vaga. Sim, vamos encaminhar aqui para as duas últimas perguntas. O Vinícius perguntou aqui: mencionar o currículo Lattes como um link, pode? Poder pode, coloca lá nas informações adicionais, mas eu não vejo tamanha necessidade se não for uma vaga dentro do meio acadêmico. Uhum. Agora, a nossa última pergunta aqui é penúltima pergunta, acho que acabou de chegar uma. Ela disse assim: eu fico extremamente confusa sobre como saber o nível do meu conhecimento, se é básico, intermediário ou avançado. Acho que no caso de quando a gente não faz um curso, né, que não está explicitado ali no curso e o conhecimento vai sendo adquirido, eu acho que ela quer saber como a gente fazer essa mensuração, né? A minha dica é que você busque testes online. Existem vários testes, várias certificações que você pode fazer, várias delas gratuitas, para você medir o seu nível. E alguns testes trazem até a sua nota, né, a sua avaliação, o seu nível já ali de cara, se é básico, se é intermediário, avançado. Então, dá uma pesquisada no Google, né? Testes para medir nível de Excel, testes para medir nível de Corel, dentro aí das experiências que vocês precisam ter. Existem ferramentas gratuitas, testes gratuitos, e se precisar investir, geralmente não é muito caro e vale a pena para você também até ver o quanto mais você precisa se desenvolver em determinada competência. Uhum. O José Camargo perguntou assim: por gentileza, gostaria de saber o que é melhor elaborar o currículo no papel em branco, ou papel com rodapé, ou com figura e desenho? A idade conta ponto no currículo? A pessoa de média idade tem menos chances da vaga pelo currículo? Ou seja, em tese, existe um certo preconceito com as pessoas mais velhas? Bom, vamos por parte. Ainda bem que eu estou com o chat aberto aqui. Olha só, colocar rodapé, figura ou desenho. Eu sou do time do menos é mais. Se você não está concorrendo para uma vaga de design, fotografia, vagas mais relacionadas às artes, cuidado. Talvez um rodapé ali, um cabeçalho simples, só para dar uma cor ao seu currículo, com um item discreto, pode ser. Mas para não correr o risco de pecar, eu não coloco. Idade conta ponto do currículo. Não deve. A legislação ela é clara sobre isso, né? Então isso não é bem visto, isso não é ético. Mas eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que nós estamos no mundo encantado do Castelo da Barbie, que isso não é observado. Algumas empresas, infelizmente, observam sim,
Mas aqui também cabe uma observação. Quem escolhe as empresas que nós vamos trabalhar também somos nós. Não é só a empresa que escolhe a gente também escolhe a organização que a gente quer fazer parte. Então, de cara, se você perceber preconceito, julgamento, falta de respeito com seus valores, não faz sentido algum você querer fazer parte dessa instituição. Sim. E a última pergunta aqui é Beatriz. No meu tópico de experiência profissional, coloco que não tenho, mas tenho os tópicos de certificado, formação e conhecimentos. Devo colocar esses tópicos dentro de experiência? Eu prefiro que você coloque dentro de experiência aquilo que realmente você viveu, que você vivenciou. Esses outros itens que você citou, eu sugiro que você coloque lá em informações. Certo. Agora vamos para a última pergunta mesmo, agora é de verdade. A Nathalie colocou aqui, por exemplo, a palestra barra aula de hoje seria interessante colocar no currículo? Eu sou da área de design e participo muito de palestras, workshops, mas fico na dúvida se coloco no currículo os que vêm com certificados. Gostaria de saber se caso seja proveitoso colocar os workshops e etc, e se vale a pena colocar os que não têm certificado. Eu vou pegar a palestra de hoje como exemplo. Se a palestra de hoje tivesse sido puramente falando sobre construção de um currículo, isso só ia servir para você se você fosse concorrer a uma vaga de RH, por exemplo. Mas, como a gente falou de competências comportamentais, como a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, sobre responsabilidade com a carreira, esses tópicos são importantes para isso brilhar o olho do recrutador. Nossa, eu tenho aqui um candidato que está preocupado com comunicação, com relacionamento interpessoal, com liderança. Então, por isso que essa análise do faz sentido ou não faz sentido para a vaga, ela é item a item, vaga por vaga. Observa dentro desses workshops que você fez, o que eles agregaram para você como profissional dentro da área de design. Se fizer sentido, coloca. Se não fizer sentido, não coloca. Por mais que não tenha certificado, tá? Se fez sentido, se te agregou, se contribui para a sua carreira, coloca. Bom, acredito que todas as perguntas foram respondidas. Quero agradecer muito a você, Gisele, pela disponibilidade de ter nos ajudado aqui na Semana do Estagiário. Agradecer também todos os colegas que estiveram aqui nos prestigiando nesse primeiro evento, que participaram no chat com as suas perguntas. Nós ficamos muito felizes de poder proporcionar esse aprendizado a todos, e foi uma necessidade mesmo que a gente viu que tinha que acontecer. Era a hora de dar esse curso, de dar essas palestras, e nós agradecemos muito tudo que você passou para nós. Teve uma pergunta aqui se você pode disponibilizar o material para a gente repassar para o pessoal. Ah, E os aí, slides, posso. sim, E eu vou mandar aqui agora, enquanto a gente finaliza, já vou mandar aqui o modelo do currículo e já mando para você, Alice, o material para você compartilhar com eles depois, pode ser? certo. Então, tá bom. Aí a gente encaminha para eles. Ah, tem uma última pergunta aqui que eu deixei passar. A gente responde ela rapidinho e aí eu vou passar para a Madu encerrar a palestra de hoje. Tudo bem. Matheus. Eu acabei de disponibilizar o modelo do currículo no chat, tá? Tá bom, muito obrigada. E olha só, quem puder, quem quiser, abrir a câmera aí para eu fazer uma foto, nossa, aqui uma foto digital, nossa, até para eu poder mandar para as meninas também. Então, quem puder abrir a câmera, vou fazer uma fotinha nossa, vou compartilhar lá nas minhas redes sociais. Então, dá aquele sorrisão para a gente. Vamos lá. Deixa eu só fechar o chat aqui. 3, 2, 1, sorriso. Pronto, foto feita. Aqui, a última pergunta que ficou faltando do Matheus. Gisele, tem um modelo de currículo feito pelo Canva e um tradicional no Word. Qual é o mais recomendado? Olha, o Canva é uma excelente plataforma para você construir o seu currículo. Existem modelos muito interessantes lá. Então, eu sugiro que você também possa fazer o seu currículo no Canva, mas sempre prestando atenção. É uma empresa mais tradicional?
Qual que é a cultura dessa empresa? Se eu jogar um currículo baita mega colorido lá, super diferente, isso vai ser bem visto, bem encarado? Então, e preza pelo simples. O próprio Canva tem centenas de modelos mais simples, mais limpos, mais organizados. Então, seja no Word ou seja no Canva, menos é mais. Certo. Bom, obrigada novamente a você, Gisele. Obrigada a todos. Vou passar agora a palavra para a Madu, que ela vai falar um pouco sobre as cenas dos próximos capítulos aí da nossa Semana do Estagiário. Boa noite a todos, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada mais uma vez. Gisele, eu queria mais uma vez te agradecer, foi uma palestra incrível, quem perdeu, perdeu, porque foi muito boa. E assim, a gente agradece muito o Centro Acadêmico, a disposição que você teve, todo o conteúdo que você passou pra gente. Foi muito valioso, tudo que você mostrou aqui, principalmente pra gente que está nessa fase de procurar um estágio. Eu queria deixar também o meu agradecimento à Alice, né, por ter moderado tão bem essa palestra, por ter nos apresentado a Gisele. Foi muito bom. E um agradecimento mais que especial a todos vocês que participaram, que deram, né, prestigiaram o nosso evento. Isso só aconteceu pensando e por vocês. Meninas, Alice, Gisele ou mais alguém, tem mais alguma coisa para dizer antes da gente finalizar? Não. Então, né, já vamos finalizar, temos alguns recadinhos para dar. O primeiro é que todas as palestras serão gravadas e todas elas serão disponibilizadas no YouTube. O Centro Acadêmico, na próxima semana, a gente vai divulgar onde elas estão para que vocês possam rever o conteúdo. E, sim, todas as palestras também gerarão um certificado. Na verdade, nós teremos um certificado final para todo o evento, contando a carga horária total. Então, a gente espera que vocês participem dos próximos dias para que, assim, o seu certificado seja top. Eu gostaria de finalizar pedindo para que todos vocês nos sigam no Instagram, para que acompanhem o conteúdo que a gente tem a postar. A Semana do Estagiário vai até sexta-feira e nós teremos muito mais para ser apresentado para vocês. Outra coisa é que ainda nesse mês de março, o Centro Acadêmico ele vai estar realizando 2 workshops que são essenciais para quem quer se destacar no mercado de trabalho. O primeiro workshop é o workshop de Excel, ele será ministrado pelo professor Raviel nos dias 10, 11, 17 e 18, e o workshop de AutoCAD, que será realizado nos dias 22, 24, 29 e 31, pelo Henrique. Ambos os workshops serão nesse mês de março, né? Como eu disse, e é muito importante para que vocês se inscrevam. Nós vamos deixar o link também no chat para ficar mais fácil essa interação. Um bônus que nós vamos dar para vocês é que o Centro Acadêmico vai realizar 2 sorteios. Sim, 2 sorteios. Como que vai funcionar? O primeiro sorteio vai acontecer com todos vocês que participarem da Semana do Estagiário. Você participando de 2 ou mais palestras, nós já vamos te colocar na lista e você estará concorrendo a um dos workshops. Você pode escolher de Excel ou de AutoCAD conforme a sua vontade, seu interesse. E o segundo sorteio vai ser da forma comum que acontece no Instagram. Amanhã nós publicaremos uma foto oficial e basta você curtir, comentar e seguir o Instagram para estar participando. Esse segundo sorteio, ele é aberto. Então, vocês podem participar para dobrar as suas chances, né, de conseguir ganhar o sorteio, mas também vocês podem indicar para os seus colegas, para os seus amigos que não puderam participar da Semana do Estagiário, que não estavam sabendo, porque o workshop vai ser realmente, assim, imperdível. Acho que é só isso. Deixo o recado para vocês, para continuarem acompanhando a Semana do Estagiário. Amanhã a gente vai ter uma palestra incrível também, vai ser com o Luiz Fernando, e o tema é entrevistas de estágio, como se destacar. Amanhã o tema é entrevistas. E é isso. Eu agradeço a todos mais uma vez pela presença. Está sendo incrível para a gente realizar esse evento. E muito obrigada e até amanhã.
Nós não teremos lista de presença, a gente está pegando.